volta com mais um vídeo sobre métodos numéricos de sistema linear, beleza? Hoje a gente não vai fazer um método, a gente vai fazer o que eu falei no vídeo do Gauss-Seidel. Para quem assistiu, para quem não assistiu, eu recomendo assistir antes de assistir esse daqui, para fazer um pouco mais de sentido, tá? E lá no vídeo do Gauss-Seidel, eu falei que por conta dele ser um método iterativo, né, assim como o Gauss-Jacobi, ele tinha um critério de convergência, né? E eu falei que esse critério se chamava critério de Sassenfeld, né? Então vai ser ele que a gente vai programar hoje, gente. A gente vai programar esse critério de Sassenfeld, tá? Eu vou dar um breve exemplo aqui. Ele é bem parecido com o critério de linhas lá do Gauss-Jacobi, tá? Então não vai ser muito difícil não, tá bom? Vamos lá, a gente tem um sistema que eu usei aqui na videoaula do Gauss-Seidel, tá bom? A gente tem esse sistema aqui, a gente monta a matriz A dos coeficientes e como é que é o critério de Sassenfeld. O critério de Sassenfeld, assim como o de linhas, vai envolver o cálculo de coeficientes, né? Um coeficiente para cada linha do nosso sistema linear, tá? E depois que nós tivermos todos esses coeficientes, nós vamos pegar o maior, e se esse maior for menor do que 1, a convergência do método de Gauss-Seidel para aquele sistema ela é garantida, tá bom? Então vai ser isso aí que a gente vai fazer. Só que vai ter uma diferença entre o critério de Sassenfeld e o critério de linhas na maneira que a gente calcula os coeficientes, tá bom? Vai ser o seguinte: o coeficiente da primeira linha, como é que a gente fazia lá no critério de linhas? A gente tem que somar os módulos de todos os elementos da linha que não estão na diagonal principal, né? Que onde linha é igual a coluna, então a gente vai somar o módulo de 2, o módulo de menos 1 e o módulo de 0. A gente soma e divide pelo elemento da linha que está na posição da diagonal principal, beleza? Então, para a primeira linha aqui, o que a gente faz? A gente soma 2 com 1, né? São os módulos desses dois números, 2 mais 1 mais 0, divide por 8, dá 0,375. Quando nós formos calcular o coeficiente da segunda linha, o que a gente vai fazer? Deixa eu dar um jeito de explicar isso aqui. Lá no critério de linhas, a gente simplesmente somava os elementos que não estão na diagonal principal, né? Então o 2, o 0 e o 0, e dividia pelo módulo de 4, beleza? Nesse aqui, o que a gente vai fazer? Se um desses coeficientes, tá? Se um desses coeficientes estiver junto da variável cujo coeficiente nós encontramos na linha anterior, por exemplo, esse 2 aqui, ó. Esse 2 ele está junto com quem? Com 2x1. Mas o x1, o coeficiente do x1 a gente calculou aqui, né? A gente calculou aqui, deu isso aqui, tá vendo? A gente vai multiplicar o coeficiente, né, esse 2, pelo coeficiente de cima, tá bom? Pelo B1 que a gente encontrou na linha anterior, beleza? E aí soma com o resto, porque aqui é um monte de zero, né? Mas aqui é como se tivesse mais 0, mais 0. E aí a gente divide pelo elemento que se encontra na diagonal principal aqui, pelo módulo dele, né? Que é o 4, tá bom? E deu esse 0,1875. Agora olha para a terceira linha. A terceira linha, quem que aparece na terceira linha? Não tem o x1, né? Não tem o x1, mas tem o x2 e tem o x4. O coeficiente do x2, o B2, a gente já achou. A gente achou aqui, tá vendo? Então a gente vai multiplicar o módulo desse menos 2 por esse valor aqui. E aí a gente soma com o coeficiente do x4, que nós não encontramos ainda, né? A gente não encontrou o B4. O B4 é na próxima linha. Então a gente faz isso aqui e divide pelo elemento que se encontra na diagonal principal, que no caso aqui é o 8, pelo módulo dele, né? E deu esse número aqui. E olha para a última linha. A última linha só tem x3 e x4. O coeficiente do x3 é esse menos 1. O módulo vai ser 1. Então eu vou pegar esse 1 e vou multiplicar pelo B3, que eu já encontrei. Que é esse número aqui, tá vendo? Multipliquei aqui e dividi pelo elemento que se encontra na diagonal principal, que é o 4, pelo módulo dele. E deu isso daqui. Com isso, a gente obtém os coeficientes para cada linha, B1, B2, B3 e B4, beleza? Se um sistema for de N linhas, aqui vão ter Bn coeficientes, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa passagem aqui, tá? O porquê que a gente multiplica, tá?
a gente tem que multiplicar sempre o coeficiente da matriz dos coeficientes pelos coeficientes b que nós já encontramos, tá bom? Então, se eu já encontrei o da linha 1 e depende de x1, eu tenho que multiplicar pelo b1. Se eu já encontrei o x2, tem que multiplicar pelo b2. E assim por diante, tá bom? Aí a gente pega o maior deles, né, que no caso aqui é o b1, é o 0,375. E se ele for menor do que 1, a convergência do método Gauss-Seidel é garantida. Beleza? Então, com isso, a gente já pode começar a programar o nosso método, tá? Como a gente vai usar módulo, então é melhor a gente já importar a biblioteca math, tá bom? Agora vamos criar a nossa funçãozinha aqui. Critério Sassenfeld. Recebe somente a matriz A, a matriz dos coeficientes. Ok? Tá. Como que a gente vai fazer isso? Vamos criar uma lista coeficientes, que se chamará coeficientes. Ela começa sendo vazia. E conforme nós formos descobrindo os coeficientes de cada linha, nós vamos adicionando a ela, tá bom? Tá. A primeira linha, como eu não descobri nada, ela vai ser igual ao critério de linhas, né? Vai ser simplesmente somar os elementos que não estão na diagonal principal e dividir pelo módulo que está na diagonal principal. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser acessar a primeira linha, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu só quero a primeira linha, né? Bom, vamos acessar a linha aqui. Vamos acessar todas as linhas da matriz for i em range de len de A. Tá? Com isso aqui eu vou conseguir acessar as linhas da matriz. Ok. O nosso coeficiente ele vai começar sendo b igual a 0. Tá? B igual a 0 e a gente vai somando o que precisar nele. Agora vamos acessar as colunas, né? For j em range, como a matriz dos coeficientes é quadrada, então vai ser len de A também. Ok? Tá. Mas a gente só pode somar nesse B0 o que não tiver na diagonal principal. E o que não está na diagonal principal? Quando que um elemento não está na diagonal principal? Quando linhas é diferente de colunas. Então a gente vai criar essa condiçãozinha aqui. If linha for diferente de coluna, if diferente de J, a gente soma, vai ser B mais igual matriz A na linha I na coluna J, tá bom? A gente vai fazer isso daqui, mas aqui tem que rolar aquela multiplicação, né? Tem que rolar a multiplicação pelos elementos que a gente já começou. Então a gente vai fazer o seguinte: qual que é o único caso que a gente não multiplica por nada? É o caso da linha 1, porque a gente não descobriu nenhum coeficiente, né? Então, só para o caso da linha 1, essa soma vai ser exatamente assim. Então a gente vai acrescentar aqui o operador, se eu não me engano, se chama operador lógico, operador relacional, não lembro agora, tá? Mas é o AND, tá? A gente vai acrescentar isso aqui e vai escrever se linha for igual a 0, tá bom? O Python interpreta como 0, né? E lembra lá, a gente fala linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, mas o Python interpreta isso aqui como linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, né? Isso aí acho que você já sabe. Então, para esse caso aqui, a conta que eu vou fazer é essa, tá bom? Para o caso em que I é diferente de J, linha diferente de coluna, e a linha é diferente de 0, ou seja, a linha não é a primeira, aí a gente tem que pegar o B e o B vai receber a matriz A na linha I coluna J vezes o coeficiente que eu já encontrei, tá? Qual que é o coeficiente que eu já encontrei? O coeficiente que eu já encontrei vai ser coeficientes na coluna J, né? Vai ser na coluna J, porque pensa, quando esse J aqui for 0, vamos trabalhar então, vamos supor que a gente já está na iteração em que o I é igual a 1 e o J é igual a 0. Ele vai entrar aqui. 1 é diferente de 0? Mas I é 0? Não, o I é 1, então ele vai passar para o próximo. 1 é diferente de 0? Sim. 1 é diferente de 0? Também sim, então ele vai entrar aqui. Mas o nosso J é 0, né? Então ele vai pegar, o B vai receber ele mesmo, mas a matriz A na linha 1, coluna 0, vezes o coeficiente na coluna 0. O coeficiente na coluna 0 vai ser o coeficiente da linha 0, né? Que eu vou encontrar na primeira iteração. Ok. Então, quando eu sair desse for, né, quando eu já somei todos os módulos dos elementos que não estão na diagonal principal, eu tenho que dividir o nosso B. O B recebe ele mesmo, dividido pelo elemento que está na diagonal principal.
Diagonal principal é onde linha é igual a coluna. Então vai ser A na linha I, coluna I. Tá bom? E logo depois que eu faço isso, eu adiciono coeficientes. Eu adiciono na nossa lista de coeficientes, com a função append, eu adiciono o nosso B. Tá bom? Ok. Com isso aqui, eu acho que a gente já consegue descobrir todos os coeficientes de todas as linhas. Qual que é a última coisa que a gente tem que fazer? Quando a gente sair de todos esses laços, né, de todas essas iterações, a gente tem que pegar então o maior coeficiente. Maior coeficiente é igual ao valor máximo, né? Eu vou usar essa funçãozinha do Python que já está pronta. Ele pega o maior valor da nossa lista, o valor máximo da lista coeficientes, tá? E qual que é a condição? Esse valor máximo ele tem que ser menor do que 1. Então, se maior coeficiente for menor do que 1, o que acontece? A gente tem garantia que o nosso método converge. Então a gente vai printar para o usuário aqui, o método irá convergir. Vamos colocar método de Gauss-Seidel, só para ficar mais bonitinho, né? Método de Gauss-Seidel irá convergir. Beleza? Vou fechar aqui. E caso contrário, aqui eu esqueci do if. Esqueci do if. E caso contrário, né, o nosso else, a gente printa aqui, não se tem certeza, assim como lá no método de linhas, né, o método critério de linhas, não se tem certeza sobre a convergência do método de Gauss-Seidel para o sistema. Continuar na outra linha? Dado. Para continuar na outra linha, basta colocar essa barra ao contrário, tá? Para o sistema dado. Ok? E aqui a gente só vai acrescentar, irá convergir para o sistema dado. Tá bom? Acho que com isso aqui a gente já consegue executar nossa função com perfeição. Vamos testar, né? Vamos testar esse sistema que está no nosso exemplo, a gente sabe que tem que convergir, tá bom? Então vamos lá. Critério Sassenfeld. A nossa matriz A é 8, 2, menos 1, 0. Primeira linha. Segunda linha 2, menos 4, 0, 0. A terceira linha 0, menos 2, 8, menos 1. E a nossa quarta linha 0, 0, menos 1, 4. Fechou. Vamos colocar aqui. Opa, ele deu um erro. Ele reclamou do index da lista. Ele está falando que está fora de range. Então é porque esse J aqui provavelmente ultrapassou. Então não é o J que a gente usa aqui. Será que é o I? Não, usar o I também não faz sentido. Vamos pensar um pouco aqui. Eu não gosto de escrever os programas antes, porque eu gosto de ir pensando junto com vocês, né? Eu gosto que vocês vão acompanhando o meu raciocínio pra gente... Senão eu simplesmente decoro e, né? Dane-se. Vamos ver aqui o que dá pra fazer. Que eu pensei numa coisa que pode funcionar. Há outros casos que ele não multiplica pelo que está na nossa lista dos coeficientes, né? É o caso de a gente ter, por exemplo, aqui na linha 3, a gente tem um coeficiente para o x4, mas a gente não descobriu o coeficiente de Sassenfeld para ele, né? A gente não descobriu o B4 ainda, então a gente simplesmente só soma 1, tá vendo? Então aqui eu vou colocar mais um AND, e esse AND, o que a gente vai colocar aqui? Qual que é a condição? A condição é que é diferente de J, linha diferente de coluna. Se a linha for igual a 0, tá? Se for a primeira linha. E se a linha for menor do que a coluna. Vocês concordam comigo? Porque pensa, se eu tô na terceira linha e tem um coeficiente para o x4, isso aqui está numa coluna maior do que a coluna que eu tô, maior do que a coluna da diagonal, né, da diagonal para o principal. A coluna da diagonal principal aqui é a 3, tá? No caso do Python é a 2. Só que o x4 está na coluna 3, né?
E o 3 é maior e a gente não tem esse coeficiente. Então se a gente não tem esse coeficiente, a gente não pode fazer essa multiplicação aqui. Vocês concordam comigo? Vamos testar isso aqui para ver se vai. Vamos ver. Vou chamar a função de novo. Não, ele me xingou de novo, né? Que será que pode ser? O que será que a gente pode fazer? Acho que eu encontrei onde está o problema, talvez. Acho que está nesse end aqui. Eu acho que está nesse end aqui. Eu acho que aqui tem que ser um OR, né? E aqui também. Então, quando que não? Aqui tem que ser end. Isso aqui tá certo, calma aí. A gente só vai fazer isso se a linha for diferente da coluna e a nossa linha for a primeira, ou a linha for menor do que a coluna, né? Aí ele faz isso aqui, né? Vamos testar. Programação é isso, é testando e errando. Ah lá, agora deu certo. Então foi isso mesmo. Ele convergiu, que é o que a gente esperava. Beleza? Vamos trocar os coeficientes aqui para ver o que acontece. Vamos colocar 1 aqui. Vou colocar 1 aqui. Vamos ver se ele não converge daí. Aí tá certo. Se a gente colocar 1 aqui, né? Se a gente trocar aqui por 1, esse 8 vira 1. E aqui vai ser 2 mais 1 dividido por 1 vai dar 3, né? 3 vai ser, provavelmente vai ser o maior coeficiente. E vai ser maior do que 1, então a convergência não é garantida. Então foi isso, gente. Eu espero que isso aqui funcione, eu espero que isso aqui esteja certo. Se vocês estiverem programando aí em casa, testem, depois me digam se em algum caso isso aqui falha, dá alguma resposta errada, beleza? Só deixar nos comentários ou me mandar um e-mail. Foi isso, eu espero que vocês tenham entendido. Desculpa pelos erros, né? Mas como eu disse, eu não gosto de programar antes. Claro, eu já programei esse critério na minha vida. Todos os sistemas, todos os métodos numéricos que eu apresento para vocês aqui, eu já programei. Mas eu não gosto de escrevê-los antes e ficar olhando neles depois, porque senão vira decoreba, né? Vira decoreba e a gente não pensa para programar, a gente precisa pensar, beleza? Então foi isso, muito obrigado por assistir. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, me manda um e-mail. Até mais.